E assim, uma questão que vale a pena a gente falar, muita gente, pô, perdemos a liderança do campeonato, né? Flamengo aí, tabela na tela, o Flamengo venceu o Atlético Mineiro, passou a 36 pontos, com um jogo a menos, e o Cruzeiro com 34 pontos em 17 rodadas. O Palmeiras também, que está em terceiro lugar com 32 pontos, tem 2 jogos a menos que a gente, né? Então, infelizmente, é um time que, por pontos perdidos e por aproveitamento, também já nos ultrapassou. Aí para baixo tem o Bahia, com 28 pontos e 2 jogos a menos, ou seja, potencialmente o Bahia também já tem uma campanha igual ao Cruzeiro, né? Se ele converter vitória nos 2 jogos a menos, e a gente sabe que vencer é sempre difícil para todo mundo. Aí o Bragantino já está com o mesmo número de jogos do Cruzeiro, ficou um pouco para baixo aí, com uma sequência ruim. Olhando para essa tabela aí, para a briga do Cruzeiro, né? Eu acho que todos concordamos, o Cruzeiro está no pelotão de cima. Mas vocês têm alguma preocupação nesse momento assim mais importante com relação a G4, que é o objetivo do Cruzeiro? Ô, Caramujo, é exatamente porque vamos lamentar muito essa derrota, porque não é uma derrota que atrapalha os planos de título. Não, atrapalha também essa briga da Libertadores. Véio. Não era jogo para perder ponto em casa para o Ceará. Não era. O Cruzeiro teve aí... você podia perder ponto no jogo contra o Flamengo, estava 1-1 e o Gabigol fez o gol de pênalti lá nos acréscimos, né? É o jogo do Palmeiras, que a gente fez 2-0 ali, mas depois o Palmeiras cresceu. Pô, teve jogo aí para se perder ponto em casa. Esse não era. Em termos de briga por G4, aí, vaga direta na Libertadores, foi um resultado inadmissível do Cruzeiro. Tomara que sirva de alguma coisa lá internamente, porque essa derrota, essa aí vai ser difícil. Só vencendo o Botafogo no domingo, e olhe lá que eu vou esquecer isso aí, viu, Caramujo? Preocupa porque o Botafogo tem jogos a menos, né? Tem 15 jogos aí, e é uma equipe que vai brigar no G4 também. Aí se vai brigar por título, se vai brigar por vaga na Libertadores, acho que está muito cedo ainda, mas é uma equipe que, pelo que vem jogando, pelas contratações que vem fazendo, a gente sabe que vai brigar no pelotão de cima. O Bahia tende a brigar por ali também. Então, você começa a ver algumas equipes que despontam, né? Já estamos falando aí de pelo menos 5 para 4 vagas diretas. Então, preocupa. Eu concordo na mesma linha aí do Caio, do Samuel, uma equipe que briga por G4, ela não pode perder pontos em casa para o Ceará. O Cruzeiro tinha conseguido conquistar pontos além até do que seriam ali acessíveis em jogos como contra o Flamengo, Palmeiras, aquele jogo contra o Fluminense no Maracanã, mas ontem deixou pontos em casa, que não poderia ter deixado. Então, isso pode sim fazer falta ali na frente. É óbvio que todo mundo oscila no campeonato, todo mundo perde pontos. O próprio Botafogo, né, vem de um empate frustrante contra o Corinthians, porque produziu no primeiro tempo suficiente para fazer 2, 3 gols e acabou saindo sem a vitória do Nilton Santos naquela oportunidade. Mas o Cruzeiro vai ter já um confronto diretíssimo, né, na próxima rodada do Campeonato Brasileiro, nesse momento por G4. Eu acho assim muito, muito complicado, né? Essa coisa de você ter que recuperar os pontos. Cada jogo é um jogo e vencer lá no Nilton Santos é sempre muito difícil, mas eu acho que acrescentou uma pressão porque você poderia, e o Jardim até fala sobre isso na coletiva, né? Você poderia ter aberto aí já uma gordurinha pensando em G4, né? Não é pensando na liderança, pensando em G4. E o Cruzeiro deixou essa oportunidade escapar e agora vai precisar buscar pontos fora de casa contra o Botafogo. O Cruzeiro poderia ter terminado a rodada com 9 pontos de distância para o quarto colocado, né? Seria muito significativo. Não é que é uma situação ruim do Cruzeiro em termos de Libertadores, ainda é algo que depende do próprio Cruzeiro, mas é claro que depois da derrota de ontem se acende um certo alerta, né? Muito por conta de uma parte considerável dos times que estão brigando por G6 terem jogos a menos do que o Cruzeiro, né? Terem 2 jogos a menos, casos de Palmeiras, de Bahia, de Botafogo, próprio Mirassol que está aí na beira. Eu não acho que o Mirassol vai brigar por G6, mas enfim, hoje está aí colado no G6 do Campeonato Brasileiro. O jogo contra o Botafogo é confronto direto, né? Se o Cruzeiro, por exemplo, perde para o Botafogo, o pior cenário possível lá no Rio, ele reduz essa distância para o Botafogo para
5 pontos, né? Sendo que o Botafogo ainda vai ter 2 jogos por fazer, ou seja, ainda vai ter 6 pontos em disputa. Então, em tese, se o Botafogo vencer os 2 jogos a menos, ele passaria o Cruzeiro. É um jogo que o Cruzeiro não pode, de forma alguma, deixar de pontuar no Rio. O ideal é vencer, já é dar uma resposta dentro do campeonato depois de ter perdido dentro de casa, mas que pelo menos consiga somar pontos, porque essa derrota contra o Ceará obriga automaticamente o Cruzeiro fora de casa, em um cenário mais delicado, a pontuar. Então tem aí sim um cenário de alerta para o Cruzeiro, pensando no objetivo principal, que é a Copa Libertadores da América. E eu sei que tá todo mundo bolado aí hoje, né? É um dia muito, muito assim, difícil pra gente, mas só um ponto, né? O aproveitamento do Cruzeiro neste momento, ele é aí de 66,666%, aquela dízima periódica. O Cruzeiro tem exatamente uma campanha de 2 pontos a cada 3, né? É uma campanha de vitória em casa e empate fora. Então, assim, nenhum time na história do Campeonato Brasileiro, com esse aproveitamento que o Cruzeiro tem hoje, ficou sem o título, tá? Então, assim, por isso que eu acho que a gente tem que se incomodar, reclamar, criticar, porque realmente o jogo foi muito ruim de ontem, mas o campeonato do Cruzeiro, ele segue sendo bom. E é claro, esse duelo contra o Botafogo vai ser bem complicado agora, como o Caio já explicou, é confronto direto. Então, assim, não perder para o Botafogo já garante para o Cruzeiro ali uma permanência nesse grupo, e perder lá coloca mais um time potencialmente à nossa frente. Mas a gente tem uma tendência a olhar, né? O Flamengo tem jogo a menos, o Palmeiras tem jogo a menos, o Bahia, o Botafogo, o Mirassol, todo mundo vai ganhar. Não, todo mundo não vai ganhar, né, gente? Por uma questão matemática, inclusive, alguns times vão ganhar, outros não. Tem empate aí, empatezinho, inclusive, é uma beleza, porque ferra todo mundo, né? Então, assim, acho que o Cruzeiro pode se recuperar, sim. Claro que o melhor remédio para isso é já começar a ganhar, mas esse duelo contra o Botafogo, ano passado, ele marcou um fim, o momento que o Cruzeiro acabou, né, na temporada ali, aquela grande vitória por 3-0. E nesse momento pode marcar, digamos, um renascimento do Cruzeiro depois desse golpe. Eu realmente acho que o jogo contra o Corinthians e o jogo contra o Ceará, eles são muito diferentes, tá? Pelo que aconteceu.